Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super relevante para quem planeja o futuro financeiro aqui no Brasil. É a Circular SUSEP número 564 de 2017. Exato. Essa norma é basicamente o manual de instruções dos seguros de vida que focam em acumulação, sabe? Aqueles para juntar uma grana para o futuro. Isso. E a nossa fonte é o texto oficial mesmo, direto da SUSEP. O objetivo aqui é, tipo, ir além do juridiquês, né? Entender o que essa regra significa na prática. Que planos existem, tipo VGBL, PGBL, como funciona a rentabilidade, garantias, essas coisas. Vamos tentar descomplicar isso. E logo de cara, a circular já mostra que tem várias opções, né? Muitas. Tem os mais famosos VGBL, VGBL programado, que a rentabilidade depende totalmente daqueles fundos de investimento, os FIAs. Isso. Sem garantia mínima de retorno, na maioria das vezes. E tem outros, tipo VGBR, VGP, que já trazem algumas garantias. E ainda os DOTAIs, VRI. Parece que tentaram cobrir diferentes necessidades, né? Exatamente. E o ponto central, principalmente nesses VGBLs, são mesmo os fiéis. A regra é clara: 100% da reserva do cliente vai para esses fundos. 100%, uau! É. Isso significa que o seu dinheiro vai render conforme o desempenho do fundo que você escolheu. Fica tudo amarrado ali. Mas, é importante dizer, esses FIIs não são terras sem lei, tá? Eles têm que seguir as regras de investimento do Conselho Monetário Nacional, CMN, para ter um certo equilíbrio, né? Risco e retorno. Entendi. Mas se a rentabilidade vem desses fundos, fica uma dúvida. O cliente, ele participa se o fundo render, tipo, muito bem, acima do esperado? Ótima pergunta. E aí entra um conceito-chave: a reversão de resultados financeiros. Reversão de resultados. É, basicamente, dividir uma parte dos lucros extras do fundo com o cliente. E olha só, em vários planos, isso não é opcional para a seguradora, não. É obrigatório. Ah, é? Sim, para planos como o VRGP e VGP, na fase de acumulação, a norma exige que no mínimo 50% desses ganhos extras voltem para o cliente. Metade no mínimo. Isso. E em outros, como VRSA e VDR, é ainda mais, 95%, no mínimo. Isso agrega valor para o segurado, né? É um ponto importante. Com certeza. É um jeito de o cliente ganhar junto. Mas, peraí, isso vale sempre? Mesmo depois que a pessoa já está recebendo a renda do plano? Boa observação. Na fase de recebimento da renda, a coisa muda um pouco. A reversão pode se tornar facultativa. Vai depender da taxa de juros que foi garantida lá no contrato inicial. Ah. Se a taxa garantida já for mais alta, a seguradora pode não precisar reverter mais nada. Mostra como aquela escolha da taxa lá atrás, sabe, impacta lá na frente. É tudo conectado. Faz sentido. E falando em coisas práticas, custos. Ninguém gosta de taxa escondida, né? O que a circular diz sobre isso? Ela prevê o chamado carregamento. É uma taxa que pode ser cobrada sobre os pagamentos que você faz, os prêmios. Certo. Mas tem limites. São percentuais máximos bem definidos. E varia se a cobrança é na entrada do dinheiro ou só na saída, lá no resgate, por exemplo. E claro, a seguradora tem que ser transparente sobre isso. Transparência é fundamental. E flexibilidade. Se a pessoa precisar do dinheiro antes ou quiser trocar de plano, aí entram o resgate e a portabilidade, imagino. Isso mesmo. Resgate é sacar o dinheiro, portabilidade é levar para outro plano, talvez em outra seguradora. Mas atenção, tem regras. Tipo, Prazos de carência, para poder pedir o resgate ou a portabilidade, tem um tempo mínimo. Pode ser 60 dias, mas pode chegar a meses dependendo do plano. meses. Sim, para resgate, em alguns casos específicos, a carência pode ir até 60 meses. 5 anos. Nossa, 5 anos. É. E também tem intervalos mínimos entre uma operação e outra, geralmente 60 dias. Não dá para ficar mexendo toda hora. Entendi. E depois que você pede, a seguradora tem um prazo para liberar o dinheiro do resgate ou efetivar a portabilidade. Normalmente, até 10 dias úteis. Uma carência de 60 meses para resgate, isso é bastante tempo. Reforça a ideia de que não é um dinheiro para emergência, né? É investimento de longo prazo mesmo. Sem dúvida. Liquidez reduzida em certos cenários. Por isso é tão importante alinhar o plano com seus objetivos
e seu horizonte de tempo, sabe? Totalmente. E aí que entra outro pilar dessa circular: a transparência. As seguradoras são obrigadas a informar tudo direitinho. O que exatamente elas precisam informar? Olha, é bastante coisa. Todo o material de divulgação, a proposta que você assina, os extratos que recebe todo ano, tudo tem que detalhar as taxas, inclusive as dos FIIs, como taxa de administração, de performance, os riscos envolvidos, qual a política de investimento daquele fundo, as regras de resgate, portabilidade e até as implicações de imposto de renda. Ufa, bastante informação. Sim, e tem mais. Se a seguradora quiser mudar algo importante na política de investimento do FII, por exemplo, geralmente precisa da sua concordância. Você tem que concordar. Isso dá uma segurança para o cliente, né? Saber que não vão mudar as regras do jogo no meio do caminho sem ele saber. Exatamente. A ideia é essa. Então, para a gente amarrar tudo, a Circular 564 é tipo a espinha dorsal desse seguro de sobrevivência no Brasil. Ela define os produtos, como o dinheiro rende muitas vezes via FIIs, as regras de taxas, como acessar o dinheiro com resgate ou portabilidade e, o que é crucial, garante que o cliente receba informação clara para poder decidir. Perfeito. A norma detalha esses mecanismos. FIIs, reversão de resultados, portabilidade. Entender isso é o básico. Mas fica aqui uma reflexão, né? Além de conhecer a regra geral, o quão importante é a pessoa realmente investigar a fundo a política específica daquele FII que ela está escolhendo. Analisar as taxas desse fundo, ver se combina com o tempo que ela pretende investir e com o quanto de risco ela topa correr. Essa análise mais fina talvez seja o diferencial, né?